Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Como está seu dia? Como está sua manhã? Hoje é dia 31 de janeiro, último dia do mês, fechamento de um ciclo, fechamento de um mês, fechamento de um tempo na minha, na sua vida. E com a certeza de que Deus nos sustentou nesse primeiro mês do ano, que Deus nos guiou, que Deus nos manteve de pé. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor, entendendo que Deus é o nosso ajudador em todo tempo. Salmo 31, vamos lá? Vamos ler ele todo. Ele é um pouquinho extenso, mas eu tenho gosto em ler ele completamente, porque às vezes a gente não lê, a gente pega versículos isolados e não é o interesse nessa campanha dos Salmos. O interesse é ler ele todo, mesmo que demore. Que diz assim: Em ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança. Não me deixes nunca ser envergonhado, livra-me da tua justiça. Inclina teu ouvido para mim, livra-me rapidamente, sê tu a minha rocha forte, uma casa de defesa para me salvar. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, portanto, por causa do teu nome, lidera-me e guia-me. Puxa-me da rede que eles estenderam secretamente para mim, pois tu és a minha força. Na tua mão eu entrego o meu espírito, tu me redimiste, ó Senhor Deus da verdade. Eu odeio aqueles que prezam a vaidade mentirosa, mas eu confio no Senhor. Ficarei feliz e regozijarei na tua misericórdia, porque tu considerastes minha dificuldade. Tu conheceste minha alma nas adversidades, e não me entregaste na mão do inimigo, puseste meus pés em um quarto grande. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu estou em dificuldades. Meus olhos são consumidos pela dor e minha alma é meu ventre. Porque a minha vida é gasta com dor e com os meus anos com o suspirar. Minha força falha por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Fui uma vergonha entre os meus inimigos, mais especialmente entre os meus vizinhos, e um temor para os meus conhecidos, aqueles que me viram. Na rua fugiram de mim. Sou esquecido como um homem morto fora da mente, eu sou como um vaso quebrado. Porque eu ouvi a calúnia de muitos, o medo estava em todo lado, enquanto eles juntos tomavam conselhos contra mim e tentaram tomar a minha vida. Mas eu confiei em ti, ó Senhor, e eu disse, tu és o meu Deus. Meus tempos estão na tua mão, livra-me da mão dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faz tua face brilhar sobre o teu servo e salva-me por causa das tuas misericórdias. Não me deixes ser envergonhado, ó Senhor, porque eu chamei por ti, que os perversos sejam envergonhados e que eles fiquem em silêncio no túmulo. Que os lábios mentirosos sejam silenciados, aqueles que falam coisas graves, orgulhosamente e desdenhosamente contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade que tu guardaste para aqueles que te temem, que tu forjaste para aqueles que confiam em ti diante dos filhos dos homens. Tu os esconderás no segredo da tua presença, do orgulho do homem tu os manterás secreta em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, porque Ele me mostrou as suas maravilhosas bondades em uma cidade forte. Porque eu disse em minha pressa, eu sou cortado fora de diante dos teus olhos, contudo tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu clamei a ti. Ó, amém ao Senhor, todos vós seus santos, porque o Senhor preserva o fiel abundantemente e retribui o orgulhoso. Sede de boa coragem, e Ele fortalecerá o vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. Aleluias. Que lindo, né? Mais um salmo maravilhoso, Salmo 31, nessa manhã, dia 31 de janeiro, finalizando o nosso mês de janeiro com graça, com plenitude. Estou muito feliz por ter conseguido esta dádiva de ministrar 31 dias a palavra do Senhor. 31 salmos foram apregoados, 31 salmos foram ouvidos, que seja por uma pessoa.
ou que seja por a minha alma, já é o suficiente. Glórias a Deus, aleluias. A confiança do Senhor, a misericórdia do Senhor, o confiar em Deus. Aqui nós vemos o centro desse salmo. E o centro desse salmo é o tema central desse salmo é a preferência em estar nas mãos de Deus que nas mãos dos nossos inimigos. Porque nas mãos de Deus temos misericórdia, nas mãos de Deus temos proteção, nas mãos de Deus temos consolo, nas mãos de Deus temos paz. Veja que no princípio desse salmo, o salmista ele chama a Deus para salvar ele e ele acredita que Deus não estava cuidando dele. Ele acredita que ele tinha sido jogado fora, que ele tinha sido rejeitado por Deus. Ele acredita que ele estava abandonado, rejeitado, que Deus não cuidava mais dele. E ele expressa o que ele está vivendo, que ele é uma vergonha perante a sua cidade, que ele é uma vergonha perante seus vizinhos, que ele é uma vergonha perante seus amigos, que ele já não tinha mais, que ele é uma vergonha perante os seus conhecidos, que todos fugiam dele. Fugiam de medo? Não. Fugiam porque não queriam nem a presença dele. Fugiam porque ele era uma pessoa não bem quista, ninguém queria estar próximo dele. Ele se sentia um homem esquecido, morto, fora da mente, um homem, um vaso quebrado, vai dizer lá no versículo 12. Um nada, a qual todos se uniam para falar mal dele, a qual todos tomavam conselhos uns com os outros o que fazer com este daí. Todos que tentavam acabar com a vida dele. Este é o panorama desse salmista nessa manhã. O panorama de um homem que é falado, de uma mulher, de um homem que é rejeitado, que se sente rejeitado por Deus, mas em todo tempo ele busca ser liderado e guiado, porque ele se sente envergonhado e colocado em situações difíceis. E ele, em tudo, ele só espera na confiança em Deus e só espera no Senhor. Versículo 14 diz: mas eu confiei em ti, ó Senhor, e eu disse, tu és o meu Deus. Veja que ele está passando por muitas situações adversas, muitas situações difíceis, mas ele diz que ele confiou, ou seja, ele está passando por isso. Não, mediante a tudo que eu estou passando, eu confiei em ti, Deus. Eu confiei que o Senhor faria diferente. Então eu estou à espera de que aconteça algo especial, que aconteça algo que me livre dessa situação. E no versículo 15 vai dar todo o tema central que diz assim: meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me da mão dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. O tempo, o seu tempo, a sua fase, o seu ciclo estando nas mãos de Deus, não há que temer. Se estamos nas mãos de Deus, não há que temer o homem. E veja que aqui não é diferente. É preferível estarmos nas mãos de Deus do que estarmos nas mãos dos nossos inimigos. Por quê? Porque no Senhor temos misericórdia. Por mais que o Senhor permita passarmos por adversidades, por mais que o Senhor permita passarmos por lutas, por divergências, por situações contrárias, por tempestades, por desertos, estando nas mãos de Deus, somos guardados. Estando nas mãos de Deus, somos guardados na rocha, na casa de defesa, na fortaleza. Somos guardados por Deus. Estar guardado numa casa de defesa é estar guardado num ambiente seguro. Estarmos protegidos na rocha, estarmos protegidos, firmados numa caverna, escondidos em Deus, estarmos protegidos numa fortaleza onde o inimigo não chega, aonde o inimigo não toca. Isso é estar nas mãos de Deus. Isto é estar
nas mãos do Senhor. E por mais que o salmista acreditava ter sido... É muito interessante o versículo 22, dá uma olhadinha aí, que diz assim: porque eu disse em minha pressa, eu sou cortado fora de diante dos olhos do Senhor. Contudo, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu clamei a ti. Às vezes os nossos pensamentos, na nossa ansiedade, na nossa pressa, na nossa loucura, nos leva a pensar que somos rejeitados por Deus. Nos leva a pensar que Deus não se importa conosco. E logo temos aqueles pensamentos desgraçados que nos levam a fugir do propósito. E pensar que Deus nos rejeitou, e pensar que Deus nos jogou fora. Mas veja aqui que o salmista diz: na minha pressa, na pressa dos meus pensamentos, são enganosos. Mas quando eu clamei a ti, tu me ouvistes. Então não se apressa a acreditar em coisas vãs. Não se apressa a crer nos dardos inflamados que são lançados contra a tua mente. Não se apressa a crer na tua vã sabedoria humana. Não se apressa a crer naquilo que está diante dos teus olhos. Creia naquilo que está no mundo espiritual, naquilo que os olhos humanos não enxergam. Creia naquilo que a mente humana não consegue alcançar, que é o poder de Deus. Porque quando o salmista clama ao Senhor, ele é rapidamente ouvido. E Deus preserva abundantemente ao Senhor, o seu ungido, o seu escolhido. Deus cuida. E o final desse salmo é bem lindo, que diz assim: sede de boa coragem, e ele fortalecerá o vosso coração, todos os que esperam no Senhor. Ou seja, tenha coragem, ele fortalecerá o vosso coração e espera no Senhor. São 3 coisas que precisamos ter nessa caminhada do Evangelho, nessa caminhada da vida. Termos coragem, sermos fortalecidos e esperarmos no Senhor. Fui aqui atropelada pelo meu fundo musical. Termos coragem, sermos fortalecidos e esperarmos no Senhor. Escute nessa manhã. Você está tendo coragem diante das adversidades? Tá? Então, você está sendo fortalecido por Deus, porque quando temos coragem, somos fortalecidos. E recebemos a esperança no Senhor. Então, que nessa manhã você possa sentir essa palavra como um ajuste de Deus na sua vida. Que você possa sentir esse salmo como um especial de Deus, colocando as coisas no lugar. Este salmo como um salmo que é melhor estar nas mãos de Deus do que nas mãos de nossos inimigos. E se tem coisas acontecendo na sua vida, ore ao Senhor, clame a Deus, que Ele colocará tudo no lugar e você não será enganado, você não será atropelado, você não será machucado, porque se está nas mãos de Deus, está numa casa de defesa, está numa fortaleza, está numa rocha. Estar em Deus é estar protegido. Estar nas mãos de Deus, nada melhor do que estar nas mãos dele. Nada melhor do que ser protegido por ele. Porque a mão é aquela que tem o controle, que tem a posse. Então, estar nas mãos de Deus significa: eu estou sob a posse do Senhor. Deus é meu possuidor. Deus é aquele que me possui. Deus é aquele que me sustenta, que me mantém. Então, estar nas mãos de Deus é estar sendo posse de Deus. Seja posse do Senhor nessa manhã, seja guiado, esteja sob o controle de Deus nessa manhã. Deus te guie, Deus cuide de você. Café com Palavra, até amanhã.